Salve família, salve Brasil, Mari Nogueira para mais um vídeo aqui para vocês. E o tema de hoje é o seguinte, galera: repatriação de tripulante em tempos de pandemia. Vamos lá, esse é um tema que eu tava enrolando para fazer porque, sinceramente, eu não entendo muito disso. E é um pouco complicado porque muitas das notícias que a gente vê online são fake news. Então fica um pouco mais difícil. Assim, eu separei algumas informações pra vocês e explicar mais ou menos como que tá aqui a bordo. Então é o seguinte, galera, eu tô embarcada desde janeiro, tá? Desde a metade de março eu não tenho mais passageiro a bordo, só tem tripulante a bordo. O navio que eu estou faz temporada caribenha. Tínhamos embarque em Miami, então águas norte-americanas, e depois descíamos para fazer uma área do Caribe. Existe um órgão que é mega importante nos Estados Unidos, que se chama CDC. O CDC é um centro de controle e prevenção de doença. É tipo, sei lá, imagina no Brasil a Anvisa com zoonoses. Mas o CDC, ele é extremamente dono da porra toda. Todo navio, todo cruzeiro que faz águas americanas, norte-americanas, tem que seguir a regra deles. No dia 14 de março, o CDC ele emitiu uma nota dizendo o seguinte: No Sail Order. O que significa isso, galera? Que a partir do dia 14 de março, nenhum cruzeiro mais podia navegar com passageiro a bordo. Depois dessa nota que o CDC emitiu, vários cruzeiros que estavam por aqui começaram a desembarcar. Foram desembarcando passageiro. O porquê que ainda tinha passageiro e porquê que a gente, tripulante, estamos ainda a bordo. É aí que é o X da questão. Porque não depende só do CDC, não depende só da empresa e do nosso governo. É um trabalho conjunto que é muita treta. É um monte de protocolo que muita gente acha que estamos aqui ainda porque a empresa acha que é mais barato manter a gente a bordo, mas galera, o buraco é muito mais embaixo, tá? Se fosse apenas por questão de economia, é muito custo. Por exemplo, no navio que eu tô, faz que acho que 2 semanas que a gente recebeu tripulantes de mais de 10 navios, todos latinos, para tentar fazer uma repatriação direto com o navio, sem pegar voos. E mesmo assim a gente tá parado aqui, a gente não consegue. E é isso que eu vou tentar explicar um pouco agora para vocês, o porquê que tá demorando tanto. Então é o seguinte, toda vez que eu estou embarcada, quando meu contrato acaba, por lei, a empresa é obrigada a me repatriar. O que significa isso? Me tiraram do Brasil, eles têm que me devolver pro Brasil quando acaba o meu contrato, tá bom? Eles têm que pagar o voo, transporte, até o aeroporto internacional mais perto de casa. Isso no caso de não estar acontecendo uma pandemia mundial, né, galera? Agora, com a pandemia, não temos mais voos comerciais. A maioria dos aeroportos e dos portos estão fechados no mundo todo. No mundo todo. Como a gente ainda segue em águas americanas, ou pelo menos ali perto, a gente tem que seguir essas regras, porque a empresa é a empresa americana. Então, são regras da CDC, são regras do governo de cada tripulante, lutando contra os voos que não existem mais. Pela lei, nesse caso de pandemia, a empresa não pode simplesmente encontrar um voo comercial e mandar a gente. Tem que ser um charter flight, que significa que é um voo fretado. Então imagina assim, toda vez que a gente embarca já tem o nosso voo pago pela empresa para voltar para casa quando termina o contrato, independente de ser 6 meses, 8 meses o contrato. Imagina para a empresa, por exemplo, se aqui tem mais de 1.000 tripulantes a bordo, imagina ela já ter todos esses voos pagos, voos normais comerciais, e ser obrigada a pagar um voo fretado para cada país desses 1.000 tripulantes. Semana passada, a gente conseguiu desembarcar os peruanos a bordo. O porquê que eles desembarcaram? O governo deles pagou. Essa informação que foi passada pra gente, inclusive o hotel, para eles ficarem em quarentena, foi pago pelo governo, em parceria com a empresa. No Brasil não tá rolando isso. Na verdade, no Brasil não tá rolando nada, né, galera? O pessoal não respeita o isolamento, o pessoal não respeita a quarentena. Eu não vou nem falar do presidente, né, galera? Pros brasileiros, alguns já foram repatriados, inclusive com navios que chegaram no Porto de Santo, depois de uma luta, eles conseguiram desembarcar. Mas pra gente que tá fora e a empresa está cuidando muito bem da gente, não temos previsão de
quando vamos embora. A prioridade do Itamaraty até o momento que saiu em notas era repatriar pessoas, tripulantes, turistas que estavam em situação de desumanas. Pelo menos é o que eles dizem. Então eu vou explicar algumas regras para vocês da CDC, que caso a gente consiga desembarcar. Primeira coisa, tem que ser assinado um documento pela empresa. Esse documento está disponível no site do CDC. Inclusive, vou deixar aqui o e-mail também, caso alguém queira entrar em contato com o CDC. Existem algumas regras que a empresa tem que cumprir. Primeiro, assinar esse documento. Para cada tripulante tem que ser assinado esse documento. Nesse documento é exigido algumas coisas. Está aqui com a minha colinha. A pessoa, quando ela desembarca, ela tem que ir direto para o aeroporto. No caso do voo fretado. Ela não pode ficar em hotel. Segundo, que ela não pode usar transporte público. O transporte tem que ser proveniente da empresa, no caso, saindo aqui do porto, e tem que ser um transporte particular. Não pode pegar transporte público. A tripulação não pode andar em áreas públicas do terminal do aeroporto. Justamente para não se contaminar ou contaminar outra pessoa. A gente não pode pegar voo comercial. Como eu expliquei antes, tem que ser um charter. E é aí que mora o perigo, que pra gente tá complicado. Vou dar um exemplo para vocês. Qualquer desembarque feito no Brasil tem que ser autorizado pelo Ministério de Relações Exteriores, em parceria com a Anvisa, em parceria com a Polícia Federal e com a Receita Federal. Tá? Então, são vários órgãos trabalhando juntos e você precisa ter a autorização de todos esses órgãos. Não é simplesmente chegar no porto e despachar, ó, tá aqui brasileiro, tá seu passaporte, sua mala e vai embora. Não é assim. Esse planejamento de deixar a gente em cada país com um navio tá sendo feito em outros países e tá dando certo, tá? Os europeus que estavam nesse barco, nós foram para outro barco. Eles saíram do mar Caribenho e em 10 dias eles chegaram na Inglaterra e conseguiram desembarcar. Mas, mais uma vez, isso depende muito do país e também do porto, porque uma vez que ele está na Europa, não é mais a CDC que manda na porra toda. Lá já tem outro órgão que provavelmente é mais aberto à conversação, não é tão restrito. Quais são as nossas perspectivas para voltar para casa? Faz alguns dias que a gente está parado em Barbados. Barbados, no momento, é um dos únicos governos que está aceitando conversar com a empresa e com governos de origem dos tripulantes para ver se rola um charter flight. Ficaremos aqui por mais um dia esperando ver se rola esse voo. Mas para isso não depende só da empresa. O governo brasileiro também precisa, não só o brasileiro, como de outros países. Se o governo não ajuda, por exemplo, como aconteceu com o governo peruano, não vai rolar, a gente continua aqui. Minha opinião, tá, galera? Mais segura aqui a bordo do que estando em casa, do que voltando pro Brasil. Mas, mais uma vez, isso é a minha opinião, é o que eu sinto. Tem muita gente aqui que já acabou o contrato e que tá louco pra ir pra casa. E com razão. Imagina você já tá quase 8 meses a bordo e quer ir pra casa. Mesmo porque quem não está trabalhando não está recebendo. Então é melhor ficar perto da família. Pode ser que a gente vá pra casa amanhã, daqui 2 dias, daqui uma semana, daqui um mês. Graças a Deus, a empresa, ela cuida muito bem da gente. Todo dia tem atividade. Eu vou gravar um outro vídeo explicando sobre as atividades a bordo. Temos comida, temos bebida, temos tudo a bordo. Papel higiênico. O que eu tinha de informação para passar para vocês é isso. Todo dia a gente olha na internet, no Facebook, no Google, enfim, no jornal, vários navios que tiveram passageiros e tripulantes infectados. Infelizmente, perdemos amigos, colegas de trabalho, não só pela doença, mas também pela solidão. E infelizmente a gente também perdeu vários companheiros de trabalho de algumas empresas essa semana pela solidão. Eu espero realmente que a família dessas pessoas, desses colegas, encontrem conforto. E é isso, gente. Se tiver qualquer informação nova, eu vou falar para vocês. Se alguém souber de alguma lei, alguma coisa nova, porque não é meu departamento, não é minha área de conhecimento, por favor, escrevam aqui ou me chamem no Instagram, no Facebook, me expliquem melhor para eu poder repassar essa informação para todo mundo. E enquanto isso, a gente fica no aguardo
de comer um feijãozinho com arroz logo, logo. E é isso, galera. Tchau pra vocês. Fiquem em casa. Hasta la vista.